E aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no ar, né? Hoje para falar do Santos e Red Bull Bragantino Sub-20, né? Foram 2-2 a partida. Santos empatou no CT Pelé. Ficou com um jogador a mais no segundo tempo, mas não conseguiu sair com a vitória, né? Antes eu até comentei no vídeo do Escobar, eu deixei um comentário fixado lá falando por que não ia ter transmissão, né? Aliás, eu falei que não ia ter transmissão e depois explicava o porquê nesse vídeo. Hoje, conversei com pessoas do Santos após a entrevista ali do Escobar, e me falaram que o problema está sendo o quê? A CBF quer forçar os clubes a jogar em estádios, né, e não mais em CTs. Ou pelo menos igual o São Paulo, que joga em Cotia. Cotia é um estádio, né? Tem um estádio lá em Cotia deles. Então, além de treinarem lá, dá para acontecer partidas, né? Então, a CBF acaba forçando um pouquinho isso. E também, como a Globo tem os direitos de transmissão do Brasileirão Sub-17 e Sub-20, muitas das vezes vai ter transmissão, e aí quando tem não pode ir, a Santos TV não pode fazer, mas depende também da CBF avisar. Então o que acontece? Muitas vezes a CBF não avisa, ou avisa em cima da hora, igual tem uma pessoa lá do Santos me falou, avisaram contra o Ceará, o Santos TV transmitiu. Contra o Ceará avisaram tipo um dia antes, mas de manhã. Então deram tempo, né? Deu tempo de chamar a equipe, porque a equipe é terceirizada, narradores, comentaristas. Então, e a equipe de filmagem é a do Santos mesmo, mas tem outros trabalhos, né? Então, muitas vezes se avisa, por exemplo, a CBF, vamos supor que tenha avisado ontem à noite que não ia transmitir, que a Globo não ia transmitir o jogo de hoje à tarde, e o Santos podia transmitir. Não há tempo hábil, né, para arrumar esses profissionais. Pelo Santos não faz diferença mesmo, tanto que no Campeonato Paulista todos são transmitidos, né? Quando não é na Santos TV, no Paulistão, né, no canal do Paulistão, mas não faz diferença, no futebol paulista eu acho, enfim. Então, só para explicar o que me passaram de dentro do Santos é que realmente nos próximos já falaram que vão ficar mais em cima da CBF para saber quando pode transmitir ou não, porque precisa desse aval da CBF, né? Enfim, agora vamos falar da partida. Eu vou até pegar meu caderninho aqui da TV. Bom, vai lembrar que o Santos não tinha o Souza, né? Agora aparentemente está no profissional direto. Talvez desça para fazer um jogo ou outro, mas não desceu para fazer hoje. Nem Souza, nem Jair, nem Miguel, né? Miguel, inclusive, foi lá no CT assistir uma parte da partida. Bom, esses foram desfalques que eu acho que agora vão ser desfalques definitivos, né? E o Santos foi a campo com o Gustavo Jundim, né, que acabou descendo. O Lenin, que é volante, mas jogou pelo lado direito. João Ananias, Samuel e Pedro Ian. Vinícius Lira está na seleção Sub-17, mas ele jogou pelo Brasileirão Sub-17, perdão, mas está na seleção, por isso que ele também não jogou no 20. Assim como o Luca Meireles também, que muitas vezes vai pro 20 e não estava lá hoje, né? No meio, Everton, o Gustavo Henrique, que é o lateral direito, que aliás é volante de origem, mas ele estava na direita ano passado, esse ano jogou algumas partidas também, e o Ian, ou seja, eram 3 volantes, mas o Gustavo e o Ian tinham bastante liberdade para chegar à frente. O Bom Tempo na esquerda, o Matheus Lima na direita e o Enzo como centroavante, tá? Esse era o time que entrou em campo. Mas, curiosamente, com 15 minutos, aliás, mais ou menos, o Orlando substituiu o Matheus Lima por opção técnica. Ele não gostou do que o Matheus estava fazendo e trocou ele pelo João Vitor. O João Vitor, o que foi para o banco do profissional algumas partidas esse ano, jogou muito bem na Copinha, enfim. É Sub-17 também, o João. Então o João entrou na ponta direita ainda no começo do jogo. Enfim. E aí, a partida estava uma partida bem física, né? Os dois times brigando muito fisicamente. Não foi das mais técnicas, tá? Hoje. O que é compreensível também, estava muita chuva, estava uma chuva bem chatinha, né? Realmente, então, uma partida complicada. O lado esquerdo do Santos, já falando principalmente do Santos em si, né? Tinha um sério problema com o Pedro Ian, que era, não por causa do Pedro em si, tá? O Pedro é a terceira opção, né? Porque o Souzinho era o titular e o Vinícius Lira muitas vezes é o substituto. Então o Pedro fez uma boa partida, até correu bastante, chegou bastante à frente, mas ele tem menos habilidade ofensiva, né? Menos qualidades ofensivas do que os outros dois, né? Então muitas das vezes o Bom Tempo ficava sozinho, porque o Bom Tempo é um destro jogando na esquerda, então trabalha muito para dentro. Mas ele estava inspirado,
as principais chances do Santos vinham dali, do Bom Tempo, né? Uma partida muito boa dele, só que não estava atento quando ele cortava, abria o corredor e o Pedro Ian não chegava tanto, né? Então acho que faltou um pouquinho disso no primeiro tempo também. Até a minha segunda anotação aqui é o Ian e o Gustavo Henrique com muita liberdade, eles estavam avançando bastante com a bola, sem a bola também marcavam lá em cima por orientação do Orlando. O Bragantino sempre fazia uma saída sustentada ali com os 4 jogadores de defesa, sempre jogando o zagueiro pela direita, depois pro lateral, e aí o Santos já fechava, subia a pressão, né? Então conseguiu fazer o Bragantino acabar colocando muitas bolas longas. O problema é que algumas dessas encaixaram e eu já vou chegar lá. Inclusive já era a próxima anotação. Bola longa nas costas da última linha. Por quê? E aí eu vou explicar. O João Ananias e o Samuel são 2 ótimos zagueiros, tá? Mas o Lenin é lateral direito, volante. Mas é uma zaga muito jovem, uma defesa muito jovem. E aí eu confesso que eu nem sei a do Bragantino quantos anos tem, porque eu não costumo conhecer muitos atletas do adversário, né? Já falei até isso no pós-jogo contra o Palmeiras também. Apesar que o Bragantino postou a escalação completinha, dava pra ver, né? Mas eu só não peguei aqui. Então, a última bola, a última linha do Santos ficava um pouquinho adiantado, com o João Ananias, Lenin, João Ananias, que tem 17 anos, Samuel que tem 18 e o Pedro Ian. O Pedro Ian, se não me engano, também tem 18 só. Enfim. E jogava um pouquinho avançado. Então a bola longa às vezes caía nessa última linha e principalmente o camisa 10 do Red Bull Bragantino. Hoje eu vou falar os nomes e vou deixar na descrição porque, repito, tem lá, né? O Bragantino postou. O camisa 10 conseguia escapar bastante, o camisa 9 também, que eram muito bons jogadores, mas o 10 principalmente, um jogador apelidosíssimo, tá? Inclusive, o gol sai assim, né? Eles tiveram 2 chances seguidas na última linha, a primeira pelo lado esquerdo, mais na lateral, né? Uma escapada, um chute cruzado e o Jundim fez a defesa. E a segunda foi uma bola longa, o camisa 10 mata com muita categoria de primeira, tirando já o João Ananias, que estava até no lado esquerdo nesse lance, mas ele jogou pelo lado direito, foi só acho que uma coisa circunstancial ali. E ele já domina tirando muito bem e bate firme, o Jundim espalma. Na sobra, o Lenin não chega a tempo do rebote e o camisa 6 do Bragantino acerta o chutaço, muito forte mesmo. E foi um belo gol. E o Jundim não conseguiu pegar. Achei que foi mais uma questão disso, da última linha tá muito saltado, então acabar tomando essa bola nas costas e resultou em gol. A competência, né, do Santos foi que... eu tô até olhando aqui sobre o gol do Bragantino, foi isso mesmo, não faltou nenhuma informação. A competência do Santos é que logo em seguida buscou o gol, né? Uma boa jogada que tinha saído do Bom Tempo, tem um escanteio, ele mesmo bate e o Ian cabeceia muito bem, sobe muito bem, cabeceia, né? Aquela bola mais, né, do destro no lado direito, né? Ele bate um pouco mais viajando para dentro e o Ian subiu muito bem. Tem os gols na Santos TV, o Santos TV postou. E empata. E aí o Santos já não foi tanto para cima, mas tinha um pouquinho mais o controle com a bola ali. E depois do empate os times deram uma segurada, não criaram mais tantas chances. O grande problema para mim foi no segundo tempo. O Santos voltou com uma alteração, né? A segunda, porque vai lembrar, o Matheus Xavier sai cedo. O Lenin saiu e entrou o Matheus Xavier. O Matheus Lima saiu cedo, perdão. O Matheus Xavier entrou no intervalo no lugar do Lenin. E aí o que aconteceu? Gustavo Henrique foi para a lateral, o meio de campo ficou com o Everton, o Ian e o Bom Tempo, que acabou indo para ser o camisa 10, o Matheus Xavier entrou na esquerda. Só que o Matheus Xavier entrou muito mal na partida, bem mal mesmo. Não fez uma partida legal, muito 1 contra 1 ele estava perdendo. As que ele conseguiu escapar foram mais para o final do jogo ali. Ele acabou não concluindo bem, que é absolutamente normal, tá, gente? Não é uma crítica pesada nem nada. Ele tem 17 anos também. Enfim. E aí também na primeira jogada dele, que eu tenho até anotado aqui, foi uma das primeiras, né? Uma bela jogada do João Vitor, que o João também não entrou tão bem hoje, mas o João teve 2 lances capitais, que foram o pênalti que ele sofre para o Santos empatar, que eu vou chegar lá daqui a pouco, e essa jogada. Uma escapada muito boa dele, que ele vai pelo lado direito, né? Leva para a perna direita, inclusive, e cruza rasteiro para trás. O Matheus ficou com medo de chegar batendo forte e mandar para longe, que ele tinha finalizado já uma bola que ele cortou para a direita e bateu muito longe, mas também ele não quis parar a bola e ajeitar, porque ele tinha tempo. Então ele acabou perdendo uma chance, a bola muito boa, vindo assim de frente, sabe? O cruzamento veio rasteiro para trás e ele chegou de frente para bater, acabou batendo muito fraco
E o goleiro do Bragantino fez a defesa com muita facilidade, né? Mas enfim, o Matheus hoje realmente não entrou muito bem. E, enfim. E aí depois o Santos já fez mudanças, né? O Santos fez algumas mudanças, que foi a expulsão, claro. Eu não lembro quem toma a cotovelada, tá, do Santos, eu acho que foi o Everton. O jogador do Bragantino, camisa 2, que também era um zagueiro bem, não sei se era zagueiro ou lateral, tava na lateral nesse momento, muito forte. Ele protegeu, ganhou a jogada limpo, e eu não sei porquê, ele levantou o braço, uma falta de inteligência muito grande. Então acertou uma cotovelada, expulsão na hora, e falta pro Santos até. Enfim, e aí o Santos meio que se lançou ao ataque. Entrou o Rafa Gonzaga no lugar do Pedriano. Rafa Gonzaga, já falei aqui, tem 16 anos só, mas tem um porte físico já muito interessante para a idade dele. E é muito técnico também, muito bom jogador. E o Rodrigo César no Everton. Aí o Ian voltou para ser esse primeiro homem, junto com o Bom Tempo também foi o segundo, né? Voltou, recuou um pouquinho. O Rodrigo ficou meio que como segundo atacante ali, às vezes ficava mais para meio, às vezes ele grudava mais lá no Enzo, enfim. Só que aí o Santos pressionando em cima, mas não conseguia, faltava aquele último passe ali para realmente criar chances perigosas. O goleiro do Bragantino não trabalhou tanto. E aí acaba que numa escapada pelo lado direito, uma vacilada do Gustavo Henrique, o cruzamento sai da esquerda, né, para o meio, e o centroavante deles finaliza muito bem, de primeira praticamente, colocando o Red Bull de novo na frente. E o Santos já estava um pouquinho nervoso, estava faltando aquele caprichar naquele último passe ali. O Santos chegava, rondava a área, mas faltava entrar com qualidade. E aí o Santos meio que, eu até imaginei a hora, vai se desesperar. Só que ainda bem, mais uma vez, por competência, o Santos consegue reagir rápido, né? Uma grande jogada do João Vitor, que foi o outro lance capital, ele invade a área, sofre o pênalti, o Ian bate e o Santos consegue empatar, né? Depois disso o jogo foi muita trocação, né? O Santos conseguiu chegar bastante por ter um a mais, mas repito, ainda estava faltando aquela bola de qualidade. O Rafa Gonzaga dava a opção pela esquerda, mas o Matheus Xavier muitas vezes tentou puxar para ele mesmo fazer 1 contra 1 para o meio, né? Então acabou que faltou associar um pouquinho com o Rafa, que chegava muito na frente. O Bom Tempo, que estava jogando muito, acabou ficando muito recuado, então ele iniciava jogadas, não conseguia dar continuidade ali na frente, porque ele sempre precisava buscar ela lá atrás. Até tem um ótimo lance, que é quando o Ian sobe uma hora, o Rodrigo César acha um ótimo passe para ele. O Rodrigo tinha se posicionado um pouco mais atrás, onde estavam os volantes do Red Bull Bragantino. Ele acerta um ótimo passe, o Ian sai cara a cara com o goleiro, ele perde o gol. Ele até vai falar sobre isso, porque o Orlando Ribeiro ele me deu uma entrevista, ele vai falar sobre isso. Mas enfim, foi basicamente isso. O Santos depois não criou mais nenhuma chance ali perigosa, nem nada. Tentou, ficou martelando, mas realmente não conseguiu resultado. O Jundiaí ainda precisou fazer uma ótima defesa no final da partida para garantir o resultado, mas o Santos pressionou mais, mas faltou mais qualidade na hora de finalizar. O Bragantino, dentro da sua proposta, foi muito bem, é um time bem forte fisicamente, que não foi para dominar o jogo nem nada, mas quando chegava, conseguia chegar com qualidade. Então acho que hoje faltou um pouquinho disso para o Santos. O Orlando vai falar o que ele achou aí, vocês vão ver, mas basicamente foi isso. Os gringos, Alejandro Villarreal e Nicola Profeta, não foram relacionados porque não tinham aparecido no bid. Eles estavam lá assistindo o jogo, inclusive eu vou falar sobre eles mais amanhã. E o Fernando Nava está machucado, pelo que eu fiquei sabendo lá. Mas também, se estivessem, o Nava não, porque estava machucado, Profeta e Villarreal estivessem aptos no bid, eles seriam relacionados, tá? O Orlando mesmo me falou isso. Enfim, fechou? É isso. Vejam as entrevistas, depois comentem o que vocês acham. Valeu! O Santos precisou buscar o resultado 2 vezes, né? Acabou saindo com 1 ponto aqui dentro de casa. Próxima partida fora de casa, né? Um jogo difícil lá contra o Cuiabá. Avalie um pouquinho essa partida e a sequência também. Bom, primeiramente agradecer a Deus pelos 2 gols. Infelizmente a vitória não veio, mas a gente buscou a todo momento. Mesmo com a mais, a gente lutou, se entregou ao máximo para conseguir os 3 pontos. Infelizmente tem jogo que a bola não entra. Fui infeliz ali. Teve um lance que era para eu ter feito 3ª, mas o goleiro defendeu, então a gente veio pela vitória, mas destacar o ponto importante pela entrega. E o jogo fora de casa agora, vamos trabalhar para conseguir os 3 pontos lá em Cuiabá. Vocês ficaram com a mais uma parte do segundo tempo, né? O Red Bull acabou tendo um defensor expulso. O que você acha que faltou para fazer esse gol, mesmo tendo uma superioridade numérica? Acho que caprichar ali no último terço mesmo, na finalização. A gente teve vários contra-ataques ali que podia ter feito 1 ou mais gols até, mas a gente acabou sendo infeliz e não soube aproveitar, e infelizmente a gente não fez o 3º gol.
para finalizar, você estreou na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né, contra o Ceará lá. Fala um pouquinho da sua estreia, tirou um pouco da ansiedade, claro, uma partida que o Santos também estava com um a mais, né, um a menos, perdão, situação inversa daqui. Como é que foi essa sua estreia? Muito feliz pela estreia. Acho que todo menino da Vila sonha em pisar no profissional. Graças a Deus pude entrar, contribuir com meus companheiros lá para sair com a vitória. É um cenário muito difícil, né, com a menos, mas a gente soube sofrer, soube marcar direitinho ali, destacar os 3 pontos que pela luta e pela entrega da equipe. E muito feliz. Com certeza tira um pouco da ansiedade e eu fico mais tranquilo nos próximos jogos, se Deus quiser pintar a oportunidade de entrar e ajudar a equipe. E para finalizar, você já esteve no profissional treinando, já jogou, claro, como a gente citou. Como é que o elenco recebeu você e os outros meninos também, né? Hoje a gente teve uma coletiva com o Escobar na Vila e ele respondeu que encorajam bastante vocês, que dão bastante apoio. É bem por aí? Com certeza, eles ajudam bastante, dão muitos conselhos, pegam no pé pro nosso bem. E eles nos ajudam ao máximo, é um elenco muito parceiros, eles nos ajudam, nos apoiam ao máximo para deixar a gente mais tranquilo dentro de campo quando a gente entrar e tentar fazer a diferença aí e ajudar o Santos. Professor, um resultado que talvez não foi esperado, né, dentro de casa, o Santos ficou até com um a mais um tempo, mas precisou buscar o resultado também, né? Avalie um pouco dessa partida pra gente, por favor. Às vezes a gente pensa que porque ficamos com um a mais, né, nós vamos ter facilidade para fazer o gol, vamos ter facilidade para vencer. A equipe do Red Bull é uma equipe muito boa, muito bem treinada, uma qualidade muito forte. Eles têm agora hoje na base, tanto quanto o Santos, né? Então nós podemos dizer que a estrutura que eles têm, eles podem chegar próximo de nós. Então, um jogo difícil, nós tivemos aí um a mais uma parte do jogo. Tivemos uma chance, né, acredito, com o Ian ali para resolver a partida, mas aí acabamos saindo de novo atrás. Então, quando você sai atrás, mesmo com um a mais, fica difícil. Mas os meninos estão de parabéns, eles lutaram, eles se dedicaram, e isso é mais uma etapa que eles têm que passar aqui no Sub-20. Você citou essa chance do Ian, o Santos também teve uma agora pro final com o Matheus, teve outra com o Enzo também. Faltou um pouquinho de calma na hora da finalização, ou o que você acha que foi? O goleiro do Bragantino também fez boas defesas, né, claro? Sim. Eu acredito que seja assim, ansiedade, né, de fazer o gol. Então a gente vai ter que trabalhar isso daí para quando eles tiverem que ser decisivos, letais, eles vão ter que ser, porque o Santos a gente sabe que joga realmente fazendo gols, né, jogando para frente, então eles não podem estar perdendo esses gols aí, porque depois vai fazer falta. E para finalizar, a próxima rodada o Cuiabá fora de casa, o Santos, se eu não estou enganado, está em sexto, né, com esse resultado. Fala um pouquinho em termos de classificação também, professor. Eu realmente não sei a classificação agora de momento, para onde nós fomos, mas temos uma viagem, pouco tempo para descansar, mas eu tenho certeza que contra o Cuiabá lá eles já vão estar recuperados e nós vamos fazer um bom jogo e vamos trazer a vitória.